A virtude e a ética da excelência. Um dos filósofos mais influentes da Grécia Antiga acreditava que a excelência pessoal era alcançada através da prática constante das virtudes. Ele defendia que um líder deve desenvolver características como coragem, sabedoria, temperança e justiça para ser verdadeiramente eficaz. A filosofia foca no desenvolvimento de um caráter forte e ético, o que permite que uma pessoa se torne respeitada e influente. Filosofia de Aristóteles. Sabe aquela sensação de desconforto quando alguém começa a se gabar ou a se colocar como o melhor em um grupo? É natural. Como seres sociais, a gente tende a criar hierarquias. Quem é mais forte, mais rico, mais esperto, mais popular, quem sabe mais ou quem tem mais experiência. A verdade é que, gostando ou não, a gente julga e é julgado o tempo todo. Isso acaba determinando como nos relacionamos com os outros. Não quero te ensinar a ser o chefão ou alfa. A verdadeira dominância vem com o tempo, através de experiências e crescimento pessoal. Mas saber reconhecer quem tem mais influência em um grupo pode ser bem útil, e talvez até perceber essas características em você mesmo. Quando alguém está no comando ou é visto como líder, essa pessoa não precisa dizer nada. Isso é sentido. Gestos, expressões faciais e a linguagem corporal mostram quem está no controle. A dominância se demonstra sem palavras. Então, é bom estar ciente de quem você está lidando. Se perceber que alguém tem mais poder em uma situação, não deixe o ego te meter em enrascadas. Em vez de tentar se impor, observe. Se você é bom em algo, isso vai te dar a confiança necessária para tomar a frente naturalmente. Caso contrário, dê um passo atrás e analise a situação. Se encontrar alguém mais predominante, observe e aprenda com essa pessoa. Notar os pontos fracos dela pode ser muito vantajoso no futuro. Separei aqui os 7 sinais principais de dominância social, que observei em líderes de grupos. Alguns são óbvios, outros nem tanto. Preste muita atenção no que vem a seguir. Isso pode realmente mudar a forma como você lida com as pessoas. Vamos lá? 1. Imagine uma situação. Alguém entra na sala e, de repente, todos os olhares se voltam para essa pessoa. As conversas param e todos ficam atentos. Parece que essa pessoa tem um ímã que atrai a atenção de todo mundo. Quem consegue isso não precisa ser necessariamente o chefe ou o mais poderoso. É alguém que exala confiança e competência. A presença deles é tão forte que os outros, mesmo sem querer, se sentem obrigados a prestar atenção. Não querem arriscar serem repreendidos ou ignorados por essa figura dominante. A realidade é que certas pessoas impõem respeito e até um pouco de medo, simplesmente pelo jeito como se comportam. Elas são boas em tantas coisas que a gente sente que precisa ouvi-las. Mesmo que não estejamos super interessados, a gente acaba prestando atenção porque a presença delas demanda isso. É quase como se o ambiente dissesse: preste atenção ou enfrente as consequências. E o que é mais interessante é que isso acontece de forma natural. Não é algo que eles forçam, mas que simplesmente acontece. Quando falam, a sala fica em silêncio. Quando se movem, os olhos os seguem. E não importa o que façam, tenha a atenção total de todos ao redor. Isso não é algo que se possa fingir ou forçar. É uma mistura de confiança, competência e uma espécie de magnetismo que faz com que todos ao redor sintam a necessidade de prestar atenção. É como se, por um momento, o tempo parasse e a única coisa que importa é o que aquela pessoa está dizendo ou fazendo. 2. Quando alguém fala com um tom de voz mais profundo e seguro, todo mundo para e presta atenção. Não tem segredo aqui. A voz conta muito sobre quem a pessoa é. Uma voz aguda pode mostrar entusiasmo, mas também pode indicar que a pessoa está nervosa ou insegura. Já quem domina a situação usa uma voz firme, que passa confiança. Não é que eles gritem ou tentem se impor à força, simplesmente falam de uma maneira que exige respeito. E sabe o que é interessante? Essas pessoas não ficam se explicando demais. Elas não sentem a necessidade de justificar cada palavra ou ação. Quando falam, são diretas e objetivas, porque no fundo,
Quem precisa ficar explicando tudo o tempo todo está tentando compensar alguma falta de confiança. Os verdadeiros líderes falam menos, mas cada palavra deles tem peso. Eles não perdem tempo com rodeios ou justificativas longas. E é isso que faz com que suas palavras tenham ainda mais impacto. Quando abrem a boca, as pessoas ouvem, porque sabem que o que está sendo dito é importante. Esses indivíduos sabem que, para ser ouvido, não é preciso gritar ou fazer um discurso interminável. É sobre ter certeza do que se está dizendo e transmitir essa segurança. E isso por si só faz toda a diferença. 3. Quando alguém predominante está tomando uma decisão, não fica balançando entre prós e contras ou perdendo tempo com e se. Essas pessoas têm uma clareza incrível e seguem em frente com confiança. A gente às vezes fica nervoso, pensando nas 1000 possibilidades e nos desastres que podem acontecer. Eles não. Pessoas que têm essas atitudes predominantes conseguem simplificar as coisas. Onde vemos um monte de problemas e complicações, eles veem soluções. Não estão presos ao medo de errar. Focam no que faz mais sentido e no que vai trazer o melhor resultado. Isso é uma baita vantagem. E o mais impressionante é como conseguem trazer os outros para o lado deles. Com essa capacidade de tornar tudo mais simples e tranquilo, eles nos convencem a seguir suas ideias. Você pode até entrar em uma conversa cheia de dúvidas, mas quando essa pessoa começa a falar, parece que tudo se encaixa. Elas têm uma habilidade quase mágica de nos acalmar e nos fazer ver as coisas de uma maneira mais clara e lógica. A verdade é que eles são mestres em jogar com nossas inseguranças. Quando estamos divididos, com medo de tomar uma decisão errada, eles mostram como nossa escolha pode ser segura e vantajosa. Ao mesmo tempo, conseguem apontar nossos medos de uma forma que faz a gente pensar: ok, talvez não seja tão ruim assim. Esse tipo de confiança e clareza é o que faz com que as pessoas naturalmente queiram seguir seus passos. Eles sabem como destacar os pontos positivos e minimizar as preocupações. E isso é o que nos faz sentir que estamos no caminho certo, mesmo quando estamos cheios de incertezas. 4. Sabe quando você encontra alguém que parece não se abalar com a opinião dos outros? Essas pessoas são as verdadeiramente predominantes. Elas mantêm uma confiança que não é afetada pelo que os outros pensam ou dizem. Se estiverem certas do que fazem, seguem em frente, mesmo que enfrentem críticas ou desaprovação. O que mais chama a atenção nessas pessoas é que elas são autênticas. Não ficam tentando agradar ou mudar para serem aceitas. E essa autenticidade é poderosa. Eles têm uma atitude de "não estou nem aí", que os torna fascinantes e difíceis de ignorar. Imagine uma pessoa que, não importa o que aconteça, se mantém firme em suas crenças e ações. Mesmo que as pessoas ao redor não concordem ou as critiquem, elas seguem seu caminho com confiança. Isso porque elas sabem que, no fim das contas, as pessoas ainda vão precisar delas. Seja pela competência, habilidade ou pelo que trazem de único e necessário, elas sempre são procuradas. Essas pessoas não estão apenas sendo teimosas. Elas possuem algo que os outros querem ou precisam. Pode ser conhecimento, uma habilidade específica, ou até mesmo sua maneira de ver o mundo. Elas são valiosas porque trazem algo de especial que ninguém mais pode oferecer da mesma forma. E é isso que as torna indispensáveis. Mesmo que algumas pessoas não gostem delas, ainda assim, essas mesmas pessoas acabam reconhecendo o valor que elas têm. É uma combinação de autoconfiança e uma habilidade real que faz com que, gostando ou não, todos precisem delas em algum momento. 5. Um traço curioso e fácil de notar nas pessoas que têm essa presença. Predominante é como elas ocupam espaço. Sim, parece simples, mas observe com atenção. Essas pessoas se espalham. Elas não se apertam ou se comprimem. Elas se expandem. Imagine alguém sentado à mesa de um café. Enquanto a maioria se espreme para caber, essa pessoa vai estar reclinada, cadeira levemente afastada da mesa, tomando seu espaço sem pedir licença. Mesmo quando estão de pé, elas têm uma postura que toma mais lugar. É quase como se precisassem dessa margem
como se o espaço ao redor delas fosse uma extensão natural da sua presença. E não é só uma questão de espaço físico. Essas pessoas têm uma necessidade quase instintiva de controlar o ambiente ao seu redor. É por isso que, quando entram em uma sala, frequentemente escolhem o ponto mais estratégico. Talvez você as encontre em um canto, de onde podem ver tudo, ou na extremidade da mesa, de onde têm uma visão clara de todos. Nunca ficam próximas à porta, onde poderiam ser surpreendidas. Em ambientes de trabalho, isso fica ainda mais evidente. Executivos de alto escalão muitas vezes têm escritórios amplos e mesas grandes. Não é só uma questão de luxo, mas de manter uma distância física que reflete a hierarquia. Eles querem ter um espaço que lhes permita uma visão ampla e clara de tudo ao seu redor, mantendo uma espécie de zona de controle. Então, da próxima vez que você notar alguém tomando mais espaço do que o habitual ou escolhendo lugares estratégicos, fique atento. É um sinal de que eles têm essa necessidade de estar no controle, de dominar o ambiente de uma forma sutil, mas muito presente. 6. Tem uma coisa que pessoas predominantes fazem que seja quase hipnotizante: o seu olhar. Quando eles estão olhando para você, é como se estivesse te desafiando a desviar o olhar primeiro. E adivinha? Quase sempre você vai ser o primeiro a olhar para o outro lado. Essas pessoas têm um jeito de manter contato visual que é firme e seguro. Nunca parecem hesitar ou se sentir desconfortáveis. Enquanto a maioria de nós pode desviar o olhar quando se sente intimidada, essas pessoas fazem o oposto. Elas sustentam o olhar, e isso faz com que a gente se sinta desconfortável. Imagina alguém que nunca abaixa a cabeça, que sempre mantém o queixo erguido. Eles estão constantemente atentos, observando tudo ao redor. Isso cria um ar de confiança que beira a arrogância. Eles sabem que, com um simples olhar, podem passar uma mensagem poderosa: estou no controle. O mais interessante é que essa atitude, por mais desconcertante que seja, raramente é desafiada. Poucas pessoas têm coragem de confrontar alguém que exibe tamanha autoconfiança. Eles parecem estar tão seguros de sua superioridade que acabam deixando os outros sem palavras. E sabe o que mais? Eles não se importam com o desconforto que causam. Para eles é quase uma prova de que estão no comando. Se alguém se sente intimidado pelo olhar, isso só reforça a ideia de que eles têm o controle da situação. Então, da próxima vez que alguém te olhar diretamente, sem piscar ou desviar, pense nisso. Esse contato visual prolongado é uma marca de quem está mostrando sua força. Eles estão dizendo, sem palavras, que estão no topo, e você, sem querer, acaba aceitando isso. 7. Pessoas realmente predominantes não têm medo de mostrar seu descontentamento. Quando algo ou alguém as incomoda, elas não se seguram. A confiança que têm é tão sólida que dizer o que pensam, mesmo que isso inclua críticas duras, parece a coisa mais natural do mundo para elas. E o mais impressionante, quase ninguém ousa contestar. Elas sabem que, no fundo, as pessoas ao seu redor geralmente concordam com elas, ou pelo menos, fingem concordar para evitar conflito. Isso cria um ambiente onde a autoridade dessas pessoas fica quase incontestável. Essa mistura de respeito e medo que inspiram faz com que as pessoas não queiram estar do lado oposto. A gente pode até dizer que não se importa com a aprovação dos outros, mas na realidade, como seres sociais, buscamos sim aceitação. E essas pessoas predominantes entendem isso muito bem. Elas não precisam se esforçar para agradar. A confiança que têm em si mesmas faz com que os outros as procurem naturalmente. Agora tem um detalhe interessante. Para manter essa posição de autoridade, elas precisam ter algo que os outros queiram ou precisem. Pode ser um conhecimento específico, uma habilidade rara, ou até mesmo a capacidade de conectar e entender pessoas de diferentes contextos. E é isso que as torna indispensáveis. Vamos pensar em alguém que é ótimo em fazer conexões. Essa pessoa tem uma habilidade de se relacionar com todo tipo de gente e de entender diferentes estilos de vida. Esse interesse autêntico em outras pessoas se torna seu maior trunfo. Não importa se alguns não gostam dela. No fim, todos acabam buscando sua ajuda quando precisam de uma rede de contatos, consultoria ou simplesmente de uma boa conversa que possa abrir portas. É essa combinação de confiança, autenticidade e uma habilidade valiosa que faz com que as pessoas predominantes sempre tenham um lugar de destaque. Elas sabem que o mercado, e não apenas a própria opinião, define o seu valor.
E é exatamente isso que as mantém no topo, sempre procuradas, sempre em demanda. Então, se você quer ser alguém que as pessoas busquem, foque em desenvolver habilidades que são realmente valiosas. Mostre confiança, não tenha medo de dizer o que pensa e, acima de tudo, seja autêntico. Assim, mesmo que nem todos gostem de você, eles sempre vão precisar de você. Liderança através da virtude e do exemplo. Um renomado filósofo chinês enfatizava a importância da moralidade pessoal e do comportamento exemplar na liderança. Ele acreditava que a liderança eficaz não vinha do poder ou da força, mas da capacidade de inspirar os outros através da própria integridade e virtude. Ensinava que um líder deve ser benevolente, justo e sábio, servindo como um modelo a ser seguido por aqueles ao seu redor. Filosofia de Confúcio. Se você gostou dessas ideias e quer mais conteúdo assim, não se esqueça de se inscrever e compartilhar. Até o próximo vídeo, se essa for a vontade do nosso Criador.